Oi, minhas maravilhosas, meus maravilhosos, eu sou a Lau Teixeira e se você ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que rola por lá. Sempre tem dicas muito bacanas e peças lindíssimas pra vocês. Tô aqui mais uma vez na Fios Pinguim, dessa vez pra te ensinar uma bolsa em macramê, que é a bolsa Maranta. Essa bolsa lindíssima em formato de sacola, toda tecida em macramê. Com a alça de madeira, essa aqui é a versão da alça redonda, mais colorida também na escolha das cores. E também tem essa versão aqui com a alça quadrada e uma paleta de cor mais sóbria, né? Olha só que linda, maravilhosa. Pra fazer essa bolsa, eu usei o fio macramê da Fios Pinguim, que é esse fio maravilhoso e super versátil, 100% algodão, e ele tem essa torçãozinha aqui que dá todo um charme pro nó do macramê, tá? Na apostila escrita, que você encontra para baixar lá no blog da Fios Pinguim, se você estiver aqui me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar a receita escrita. Eu deixo o código das cores que eu usei certinho dessas duas versões que eu mostrei para vocês. Sei que muita gente tem dificuldade de compor as cores na hora de fazer a peça, né? De escolher as cores. Então, pensando nessas pessoas, eu deixei essas 10 paletas lá no finalzinho da apostila para você ir lá e escolher sua cor preferida. Gostaram da peça? Então bora tecer, que o vídeo tá bem detalhadinho, eu ensino passo a passo dessa bolsa maravilhosa. E chega de conversa, bora fazer macramê. Tô aqui com a minha alça escolhida, eu escolhi essa alça de madeira, dessa vez redonda. Eu acho que a alça de madeira super combina com essa peça, porque traz um ar aí bem natural pra bolsa, né? E tô aqui já com os meus fios cortados, tá? Cada fio mede 2 metros de tamanho, né? 2 metros. E aqui tá os fios que eu vou usar para fazer um lado da bolsa. Lembrando que a bolsa, a sacola, a gente vai ter 2 lados, né? Então as duas alças a gente vai fazer esse mesmo processo, essa primeira parte. E essa quantidade de fios que tá aqui é para um desses lados. Então você vai precisar dobrar essa quantidade de fio, tá? Aqui eu tenho 7 fios do primeiro lado, né, da minha bolsa, da primeira parte, 4 fios do fio da cor que eu escolhi, né, pra ficar no meio, e mais 7 fios do outro lado, né, a outra borda da nossa bolsa. As cores e o código das cores, tudo certinho, vai estar descrito na receita escrita. Como eu disse, vai estar aqui o link na descrição do vídeo, o código das cores, tudo certinho para vocês. E algumas sugestões de paleta também. Então, eu fiz lá, montei lá algumas sugestões de cores para sua sacola, tá? Então, vai lá conferir a receita que tá bem bacana mesmo. Vou começar aqui montando os meus fios na minha alça, usando a minha própria alça. Então, vou pegar um fio aqui da minha borda, né? Dessa primeira cor que eu escolhi. E eu monto da seguinte forma, ó. Dobro o fio ao meio. Então, junto aqui as duas pontinhas, ó. Então, fica 1 metro para cada lado. E essa alcinha aqui, ó, eu vou passar lá para trás da minha alça, dessa maneira. Passo essas duas perninhas por dentro dessa alcinha que se formou aqui, ó. Dessa maneira, bem simples, né? Vou repetir o processo com vocês. Dobro o meu fio ao meio e essa alcinha aqui, ó, eu levo lá pra trás da minha alça, passo essas duas perninhas aqui por dentro. Vou colocar aqui na minha alça, né, montar os meus pontos, 4 fios de cada cor. Então, 4 fios dessa cor, os 4 da cor do meio e mais 4 desse. Todos aqui na minha alça. Quando todos estiverem presos, eu volto para dar continuidade na aula, tá bem? Prendi aqui 4 fios de cada cor e sobrou aqui 3 fios da cor de um lado, né, de uma borda, 3 fios da cor da outra borda, tá? Esses vão ser os aumentos da nossa bolsa. Mas para começar aqui, a gente vai fazer uma carreira de nó quadrado. Então, o nó quadrado é da seguinte forma, você pega aqui 4 fios, tá? Vai pegar o último fiozinho e o primeiro, e esses 2 fios do meio, eles vão ficar fixos aqui.
Então, eu dobro esse fio aqui, por cima desses dois, e passo por baixo desse primeiro fiozinho aqui, dessa forma, ó. Agora, eu pego esse primeiro fiozinho, passo por baixo desse último fio que eu passei aqui, por trás desses dois e saio nessa alcinha que se formou aqui. Ajusto ele lá em cima, bem pertinho, e repito desse lado. Dobro esse lado, formando uma alcinha, passo por baixo desse último fio. Esse último fio eu passo por trás desses dois e saio nessa laçadinha desse lado. Ajusto lá em cima. Esse é o meu primeiro nó quadrado da sequência. Pego os próximos 4 fios, ó, e vou fazer um nó quadrado de novo. Primeiro lado direito, faço uma laçadinha aqui com o último fio e passo por baixo desse primeiro. Agora, esse primeiro passa por trás disso tudo e sai nessa laçadinha aqui. Ajusto lá em cima. Agora é a vez de fazer com o lado esquerdo. Faço uma alcinha, passo por baixo dessa última, esse fio, passo por trás de tudo e saio nessa alcinha aqui. Esse é meu nó quadrado, eu vou fazer por toda a carreira esse nozinho de 4 em 4 fios. Terminei aqui minha primeira sequência de nós quadrados e a partir da minha segunda carreira eu vou começar a fazer aumentos. Então, para isso eu pego aqui o meu fio, né, dessa cor, dobro ele ao meio também, ó, junto as duas pontinhas. E vou pegar bem nessa alcinha aqui, ó, essa alcinha antes do meu nó, aqui na borda, ó, e vou passar essa alcinha lá pra trás, pra eu fazer o meu primeiro aumento, tá? Então, ó, bem nessa primeira alcinha aqui antes do nó. Assim eu vou aumentar 2 fios. Então, passo a minha alcinha lá pra trás e passo essas 2 perninhas aqui por dentro. Como se eu estivesse prendendo o fio mesmo, como eu fiz no início lá com a alça, tá? Ajusto. E aqui eu tenho um aumento desse lado. Vou pegar a cor do lado de cá e vou também fazer um aumento nessa alcinha aqui, ó. Antes do nó, essa alcinha aqui da beiradinha. Então, dobro também o fio ao meio. Pego essa alcinha e passo lá pra trás, através dessa alcinha aqui no cantinho. Ó. E passo as 2 perninhas aqui por dentro. Ajusto também. Então, eu fiquei aqui com um aumento de cada lado, tá? Essa sequência vai se repetir pelas próximas 3 carreiras, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer uma carreira de nó quadrado novamente e fazer outro aumento na carreira seguinte. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Na próxima carreira vai aumentar um nó, a gente vai ficar com 7 nós. E assim enquanto a gente tiver aumento, que é até a 4ª carreira, tá? Então aqui pego os 4 fiozinhos aqui do canto e faço um nó quadrado. Deixando aqui aproximadamente 1 centímetrozinho, tá? Mas eu tenho um truque pra você, se você for usar também a alça redonda, repara que fica um leve arredondamento nos seus pontos. Quando você usa a alça quadrada ou qualquer base reta, você não vai ter esse problema, porque já automaticamente vai ficar bem retinho os seus pontos. Aqui, como a gente está usando a alça redonda, ele dá uma leve arredondada aqui nos pontos, tá? Então, a dica que eu dou para você acertar os pontos é o seguinte, ó. Aqui, seu primeiro ponto, você vai fazer com mais ou menos 1 centímetro de distância, certo? Então, você faz seu nó quadrado normalmente. E aí, os nós seguintes, você vai tentar alinhar e fazer na mesma direção que esse, tá? Então, consequentemente, aqui no meio, ele vai ter uma distânciazinha menor do nó de cima. Mas a gente faz isso para tentar deixar
a próxima carreira mais reta possível e perder esse arredondamento que a gente fica aqui com a alça redonda, tá? Mas é opcional, se esse arredondamento não te incomodar, aí você pode deixar assim mesmo, ó. Então, ó, consequentemente, os próximos nós eu vou fazer com uma distância um pouquinho menor pra gente tentar ir alinhando isso, tá? Então, eu faço aqui mais uma vez uma carreira de nó quadrado. Tô chegando aqui no meu último nó quadrado, e aí só para reforçar que o primeiro e o último nó a gente faz ele com um espacinho maior do que os outros, né? Como eu disse, para a gente tentar ajustar aquela diferença da alça redonda, ó. Então, tá vendo? Já amenizou bastante, tá bem mais retinho do que a primeira carreira. Essa dica é bem bacana. Agora aqui, a gente vai fazer novamente um aumento de cada lado e uma carreira de nó quadrado também. A gente vai seguir essa mesma sequência até a quarta carreira, sempre fazendo um aumento antes, né, da carreira anterior e seguindo colocando o nó quadrado. Então, vou fazer o aumento aqui mais uma vez com vocês. Pego um fio, né? Dobro ele ao meio, pego aqui a alcinha, venho aqui nessa alcinha aqui, ó, bem no cantinho, antes do nó. Então, essa alcinha aqui da borda. Passa essa laçadinha lá pra trás, ó, e essas duas perninhas por dentro. Ajusto. Esse é o meu aumento. Agora, com a cor do outro lado também, dobro o meu fio. E passo essa alcinha aqui, nessa alcinha aqui do canto, antes do nó. E prendo o fio aqui também. Então, a cada carreira que eu fizer aumento, eu vou aumentar um nó, tá? Agora aqui eu vou fazer mais uma carreira de nó quadrado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Aqui eu tenho 7 na segunda carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na terceira carreira eu vou ter 8 nós. E na quarta carreira eu vou ter 9 nós. Sempre com essa sequência de aumento antes das carreiras, né? Então, eu vou fazer aqui a minha terceira carreira, faço um aumento novamente antes de fazer a quarta e vou fazer minha quarta carreira também, finalizando com 9 nós aqui nessa primeira parte da minha bolsa e volto quando estiver pronto. Tô aqui agora com as duas alças prontas, né? Os dois lados prontos da bolsa. Aqui só um detalhe é que eu comecei esse lado da bolsa com a cor mais escura, né? A primeira cor ficou a cor mais escura. E nesse lado da bolsa eu comecei com esse laranjinha mais claro. Por quê? Na hora da gente unir a bolsa para as cores casarem. Se eu tivesse começado aqui do mesmo jeito que eu comecei aqui, as cores iam se desencontrar nas laterais. Então, é um cuidado a mais, um capricho a mais para você ter com a sua peça, né? Então, lembra só de inverter as cores das laterais em cada alça, tá? Agora, a gente vai começar a unir as duas partes. Aqui eu já tenho as 4 carreiras aqui, ó, em nó quadrado e aqui também com 3 aumentos, né? Eu fiz aumento aqui em cima para minha segunda carreira, fiz aumento aqui para minha terceira carreira e fiz um aumento aqui para minha quarta e última carreira de aumento. E olha como ficou. Ele dá uma inclinadinha aqui, uma aumentada nas laterais e dá um super charme para nossa peça, para não ficar uma peça reta, né? Então aqui a gente consegue dar esse formato diferenciado para ela, digamos assim. Agora a gente vai unir essas duas partes e começar a trabalhar em forma tubular a nossa alça. Para isso, eu coloquei aqui uma do ladinho da outra, só para eu conseguir mostrar para vocês assim. Depois a gente vai juntar as duas, né? As duas alças. Então aqui eu pego
dois fios desse ladinho, ó, do canto, desse cantinho, e 2 fios aqui desse lado, ó. Então, 2 fios de cada da borda e vou fazer um nó quadrado. Da mesma forma, esses 2 vão ser os fios fixos e esses outros 2 eu vou aqui trançar, tentando manter aquela distânciazinha do nó de mais ou menos 1 centímetro do nó da carreira de cima. Ficou dessa forma. Então, eu já uni aqui os 2 lados. Agora, eu vou seguir fazendo uma carreira de nó quadrado por toda a volta e chegando aqui nos cantinhos, eu também vou unir. Para isso, eu tô aqui com as minhas alças amarradas, ó. Eu vou juntar as duas, ó. Então, ó, eu faço assim, vou juntar. Esse cantinho já está fechado, então vou unir as duas e prender juntas aqui, ó. Deu uma aproximada aí pra vocês conseguirem enxergar melhor aqui, tá? Então, eu já tenho esse cantinho fechado, né? Com o nó quadrado, e aí eu sigo fazendo o nó quadrado. Então, olha só que interessante, eu vou pegar aqui, eu tenho um nós da carreira de cima, e sempre vai ser 2 alcinhas desse nó e 2 alcinhas do próximo nó. Sigo fazendo uma carreira de nó quadrado, tentando sempre manter a mesma distância dos nozinhos, tá? Então, pego 2 fios de cada nó da carreira de cima e faço meu nó quadrado. Então, cheguei aqui no outro cantinho, sobrou 2 fiozinhos aqui, pego 2 fiozinhos da outra parte também e vou unir aqui fazendo um nó quadrado, deixando a mesma distância do nozinho de cima. E unir aqui também. Vou dar a volta aqui na minha bolsa, fazendo o nó do outro lado também. Cheguei aqui onde eu iniciei, né, no meu primeiro nó, unindo essa lateral, sobrou 4 fiozinhos aqui, e eu vou fazer meu último nó quadrado aqui. E você vai seguindo, fazendo carreiras, né, de nó quadrado na sua bolsa até o tamanho desejado. Terminei essa carreira, é muito simples. Você inicia de um cantinho novamente, sempre pegando aqui, ó, os nós de cima. Pega 2 perninhas de cada um, né, 2 fiozinhos de cada um, e começa uma nova carreira de nó quadrado. O ideal é você sempre, como eu disse, manter a mesma distância entre os nós, ou então você pode dar um charme a mais aí para sua bolsa, né? Se você quiser, você ir aumentando esses espaços conforme sua bolsa for crescendo. Então, também, se for proposital, né? Esses aumentos entre os nós, nas carreiras, né? Então, aqui eu tenho 1 centímetro, na próximo nó eu posso dar uma distância de 2 centímetros ou de 3 e ir aumentando gradativamente também fica uma ideia bem legal. Mas eu vou fazer aqui a mesma distância entre os nós, tá? Que é de mais ou menos aí 1 centímetro. Mas o ideal é que os nós fiquem alinhados nas carreiras, né? Você vê que eles estão na mesma direção. E olha só que bonito que vai ficando a nossa trama, né? Bem linda. Então é isso, você vai seguindo fazendo carreiras de nó quadrado, agora em formato tubular, né? Que você já fechou as laterais do seu trabalho, então você vai fazendo em formato tubular os nós quadrados a cada carreira. Só toma cuidado também para não confundir com os fios de trás, tá? Então, presta bastante atenção se você realmente está pegando os fios desse lado da bolsa e não do outro lado da bolsa e trazendo para cá para fazer os seus nós, né? Terminei de tecer aqui a minha peça em nó quadrado, né? Depois que a gente une aqui as duas partes, a gente vai fazendo nó quadrado em formato tubular, né? E aqui fiquei com 17 carreiras de nó quadrado
E a bolsa ficou assim, tá? Lembrando, se você quiser fazer ela maior aqui, continuar crescendo, você pode. Aqui ainda teve uma sobrinha, mas você pode também aumentar aquele fio inicial que foi de 2 metros por 2,5 metros ou 3 metros, se você quiser fazer uma bolsa mais comprida, né, maior. Então, ela ficou assim, nas 3 cores, com as duas cores laterais dando essa volta aqui. Ficou bem bonita, olha só. Lembrando também que o macramê, ele tem essa elasticidade, né? Quando você abre os nós, a bolsa dá uma leve expandida. E agora eu vou ensinar pra vocês como a gente fecha o fundo, porque o nosso fundo, ó, tá aberto ainda, né? Ainda não comecei a fechar. Então, a gente vai pegar aqui, achar a lateral aqui, o meio dessa lateral pra gente começar a fechar o fundo. Como que a gente vai fazer isso, ó? Se a gente abrir aqui a lateral da nossa bolsa, a gente vai ter 7 nós quadrados aqui no final. Então, a gente vai achar o 4º nó, né? Que aí vai ficar 3 nós para cada lado. O 4º nó vai ser o nó do meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós quadrados nessa cor. E eu vou achar o do meio, que é 1, 2, 3. O 4º nó é esse nó aqui do meio. Então, aqui eu tenho o meio da lateral da minha bolsa. E eu vou dar nozinhos fechando esse meio, tá? Pra começar, ó, esse é o nó do meio da lateral. Esses 2 fios aqui, que são os fios fixos do nó, eu não vou dar nó com ele. Eu vou deixar ele quietinho aqui e vou começar a dar nó com esses 2 fiozinhos, um de cada lateral. Então, eu venho aqui e dou 2 nozinhos firmes. Primeiro um com uma perninha, depois eu dou com a outra perninha. Agora, eu vou ir para os próximos 2 nós, né? Que é um na frente e um de trás, fechando, unindo esses 2 lados, né? Então, ó, eu vou dar um nó com essas 2 primeiras perninhas, um de cada lado, depois com a segunda, depois com a terceira e por fim com a 4ª. Então, sempre pegando um fio de cada lado da bolsa para fazer o fechamento. Então, ó, peguei aqui o primeiro fiozinho de um nó e o primeiro fiozinho do outro nó. Então, ó, primeiro eu passo essa laçada para dar um nó, passo para lá. Agora, eu pego a laçadinha desse lado e essa laçada, esse fiozinho que passa por cima. Vou fazer de novo, ó, seguindo a sequência. Meu próximo fio desse lado é esse e o meu próximo fio desse lado é esse, ó. Então, sempre presta atenção nessa sequência para coincidir os fios um de cada lado. Então, ó, primeiro eu passo o fio que tá na minha mão direita por cima e dou um nó. Depois eu passo o fio que tá na minha mão esquerda por cima e dou um nó com ele. Isso vai ajudar a ficar um nozinho mais firme, tá? E aí, mais uma vez, ó, tô nesse nozinho, os 2 próximos fios são esses e por fim vai ser esse. Então, ó, primeiro esse fio passa por cima, bem firmezinho. Depois o fio que tá na minha mão esquerda que passa por cima do outro. Bem firme. E os 2 últimos fios do nó. Vou fazendo isso por toda a bolsa, tomando muito cuidado em coincidir os nós, ó. O meu próximo nó desse lado é esse, e aí acho o nó correspondente do lado de cá. Então, vou dar o nó primeiro com esses 2 fios, depois com esses 2, depois com esses 2 e depois com esses 2, tá? Sempre o fio correspondente de cada nó, seguindo a ordem. E assim eu vou fechando todo o fundo da minha bolsa até o finalzinho lá. Fica um fechamento bem reforçado. E no final vocês vão ver o acabamento, como que fica. Vou terminar aqui de fechar o fundo e volto quando estiver pronto.
Cheguei aqui no último nó, né, que é o nó do meio aqui da minha lateral. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no início, tá? Esses dois fiozinhos aqui, que seriam os últimos a ser dado nó, né, que é o fio fixo, digamos assim, do meu nó quadrado, eu não dou nó nele. Então, os últimos são esses dois aqui. E terminei o fechamento do meu fundo. Ficou assim, ó. Bem fechadinho. Agora, eu posso aqui dar uma arrumada nos fios e aparar essa franja. Aí, você pode cortar a franja do tamanho que você preferir, tá bom? Eu deixei mais ou menos uns 10 centímetros na outra versão que eu fiz, ó. Vamos dar uma ajustada. Aqui você pode escovar para desfiar o fio também. Na outra versão, que eu já vou mostrar pra vocês, eu deixei mais desfiadinho. Nessa eu tô pensando em deixar o fio mais inteirinho mesmo. Deixei aqui uns 10 centímetros, mais ou menos. Sempre corta um pouquinho maior do que você gostaria, porque aí depois, se der algum erro, a Frida bem deitada aqui no cantinho, acabou de aparecer a cabeça dela aqui. Ai, gente, quem tem gato acontece, né? Mas, enfim, deixe um pouquinho maior do que você gostaria, porque aí se der algum errinho, ficar um pouquinho torto, você pode depois consertar sem encurtar muito, tá? Então, é mais fácil você cortar maior um pouco e ir ajustando do que você cortar no tamanho que você quer. E depois, se der algum erro, você não tem margem pra consertar. Vou cortar seu bigode, hein, Frida? Cuidado aí. Então, vai segurando assim. E vai ajustando, vai cortando aqui. E assim você tem uma margem. Se ficar um pouquinho torto, você consegue ir ajustando. Acho que tá retinho, ó. Dá licença, Frida. E aí ficou desse jeito. E aí, ficou desse jeito aqui. Acho que aqui no meio talvez seja uma ajustadinha. E ficou assim a minha sacola com essa alça redonda, né? Aí, vou falar das medidas, tá? Ela dá uma leve aberturinha aqui. Então, ela ficou com 32 centímetros. Ela ficou com 32 centímetros de largura e com 46 centímetros de comprimento. Aí, contando as alças e a franja, né? Mas aí também o comprimento vai depender do tamanho da franja que você deixar. Se quiser deixar uma franja maior, né? A bolsa vai crescer. Então, 32 centímetros por 46 centímetros aproximadamente. Olha só que linda, maravilhosa essas cores, né? E agora eu vou mostrar a outra versão, que é a versão com a alça quadrada. Olha só que linda também. Nessas cores maravilhosas. Como eu já falei pra vocês, na apostila escrita eu deixo algumas sugestões de paleta pra vocês, de paleta de cores, né? Pra vocês fazerem combinações. Sei que muita gente tem dificuldade na hora de escolher a cor do projeto, né? Então eu já deixei 10 sugestões lá pra vocês escolherem, e essa é uma das opções. Olha que cor linda, esse verde, né, com cru e um tom de marrom, assim, super lindo, e com essa alça quadrada que é da Vanessa Maio Fios, também tá maravilhosa essa alça. E é isso, essas duas versões pra vocês, em duas cores diferentes, né, uma com alça redonda e outra com alça quadrada, para você tecer aí a sua sacola. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não esquece aí de compartilhar, mandar para as pessoas que você conhece que possam se interessar por macramê e ajudar também a divulgar meu trabalho. Beijo e até a próxima!